Desapego emocional. Como praticar no dia a dia? No budismo, o desapego é uma prática fundamental para reduzir o sofrimento e encontrar paz interior. Mas como desapegar emocionalmente no meio da correria do dia a dia? O desapego emocional não significa abandonar o que amamos ou nos tornarmos indiferentes. Em vez disso, trata-se de aprender a apreciar o que temos sem nos agarrar de forma possessiva a isso. Muitas vezes, sofremos porque colocamos nossas expectativas em coisas ou pessoas que não podemos controlar. Desapegar é reconhecer que tudo na vida é impermanente e que tentar segurar com força o que está destinado a mudar só gera frustração. Imagine uma situação em que você se apegou a uma expectativa e quando as coisas não saíram como planejado, você sentiu uma profunda decepção. O desapego começa com a compreensão de que o fluxo da vida é natural. E quanto mais resistimos a isso, mais sofremos. No budismo, somos incentivados a viver com leveza, aceitando o momento presente como ele é, sem tentar controlá-lo. Ao praticar essa mentalidade, você experimenta uma profunda sensação de liberdade emocional. Essa prática permite que você viva as experiências da vida de forma plena, mas sem se apegar ao resultado. Tente aplicar o desapego emocional em pequenas situações do cotidiano. Quando algo não sair como esperado, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: isso realmente importa tanto assim? Posso deixar passar? Com o tempo, você perceberá que, ao liberar a necessidade de controlar ou apegar-se a resultados, viverá com mais serenidade e menos ansiedade. O desapego não é sobre se afastar das emoções, mas sobre aprender a sentir sem se prender. Aceitação. O poder de aceitar as coisas como elas são. Você já se pegou lutando contra uma situação que não podia mudar? Talvez você quisesse que algo fosse diferente, mas não importava o quanto tentasse, as coisas continuavam fora do seu controle. A aceitação no budismo é um passo essencial para o bem-estar emocional. Aceitar as coisas como elas são não significa desistir ou ser passivo. Significa reconhecer a realidade sem resistência. Muitas vezes, quando resistimos à realidade, criamos sofrimento adicional. Ao aprender a aceitar as situações como elas são, liberamos o peso emocional que nos mantém presos à frustração. A aceitação começa com uma simples pergunta: isso está dentro ou fora do meu controle? Se está fora do seu controle, a única coisa que você pode fazer é mudar sua atitude em relação a isso. Por exemplo, se você está enfrentando uma situação difícil no trabalho ou em um relacionamento, em vez de resistir ou lutar contra isso, experimente aceitar a realidade. Aceitar não significa que você precisa gostar ou concordar com a situação, mas simplesmente reconhecer que essa é a realidade atual. Isso traz uma sensação imediata de alívio, pois a resistência é substituída pela paz. Ao longo do tempo, a prática da aceitação ensina que nem tudo precisa ser mudado. Algumas situações simplesmente são como são. Ao parar de lutar contra o que não podemos controlar, abrimos espaço para soluções criativas e respostas mais conscientes. A aceitação nos permite viver de forma mais leve e com menos estresse, pois nos ensina que nem sempre é possível mudar o externo, mas podemos mudar como reagimos internamente. A importância do silêncio. Quando falar menos é mais. Você já se deu conta do poder que o silêncio pode ter? Em um mundo onde estamos constantemente cercados por barulho, seja de conversas, notificações ou até nossos próprios pensamentos, o silêncio se torna uma prática rara e valiosa. No budismo, o silêncio é visto como um caminho para a sabedoria. Quando ficamos em silêncio, não apenas paramos de falar, mas criamos um espaço interno onde podemos refletir e ouvir com atenção. O silêncio nos conecta com o momento presente e nos permite observar nossas emoções com mais clareza, antes de reagir impulsivamente. Ficar em silêncio em momentos de estresse ou conflito pode ser uma ferramenta poderosa. Quando estamos emocionalmente carregados, nossa primeira reação é muitas vezes falar sem pensar, o que pode piorar a situação. Ao praticar o silêncio, você se dá tempo para respirar, refletir e escolher suas palavras com cuidado. Isso não apenas reduz o risco de mal-entendidos, mas também cria um espaço de paz interna. O silêncio nos ensina a ouvir, não apenas os outros, mas também nossos próprios pensamentos e sentimentos,
ajudando-nos a entender melhor o que estamos sentindo. Praticar o silêncio também é uma forma de autocuidado. Em vez de responder imediatamente a tudo que acontece ao seu redor, experimente parar por alguns segundos e observar o que está surgindo dentro de você. Ao fazer isso, você começará a perceber como o silêncio pode ser uma fonte de força e clareza. Quanto mais você pratica, mais entenderá que, muitas vezes, o silêncio comunica mais do que palavras. E o poder de falar menos nos conecta profundamente com nós mesmos e com os outros. A ilusão do controle. Como lidar com o incontrolável? Você já tentou controlar uma situação que claramente estava fora do seu alcance? No budismo, aprendemos que o desejo de controlar tudo ao nosso redor é uma grande fonte de sofrimento. Isso porque a vida é inerentemente imprevisível e muitas coisas estão além do nosso controle. Tentamos controlar nossas circunstâncias, as pessoas ao nosso redor e até mesmo nossas emoções. Mas a verdade é que o controle total é uma ilusão. Quanto mais tentamos controlar, mais nos frustramos. Então, como podemos lidar com essa realidade? A resposta começa com a consciência de que há uma diferença entre o que podemos e o que não podemos controlar. Podemos controlar nossas reações, nossas escolhas e a forma como lidamos com as situações, mas não podemos controlar os eventos externos ou as atitudes das outras pessoas. Ao reconhecer isso, liberamos a pressão de tentar gerenciar o incontrolável. Quando você aceita que o controle é limitado, começa a focar sua energia no que realmente importa, suas próprias ações e decisões. Isso traz um profundo senso de liberdade emocional, pois você se livra da necessidade de manipular o que não está em suas mãos. Para lidar com o incontrolável, pratique a entrega. Isso não significa desistir ou ser passivo, mas sim confiar que, uma vez que você fez o seu melhor, o resultado está fora do seu alcance. A vida é cheia de incertezas, e tentar controlar cada detalhe só gera mais ansiedade. Ao soltar a necessidade de controlar, você cria espaço para viver com mais leveza e tranquilidade, aceitando que, em última análise, a vida flui de maneira natural, independentemente de nossas tentativas de segurá-la. Compaixão por si mesmo. O primeiro passo para o autodomínio. Como você se trata quando comete um erro? Muitas vezes, somos nossos próprios críticos mais severos. Quando erramos, a tendência é nos julgar e nos culpar. Mas o budismo nos ensina que a compaixão por si mesmo é o primeiro passo para o autodomínio. Tratar-se com gentileza e compreensão não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. A autocompaixão nos permite ver nossos erros como oportunidades de aprendizado, em vez de falhas pessoais irreparáveis. Quando aprendemos a ser gentis com nós mesmos, também desenvolvemos uma capacidade maior de controlar nossas emoções e lidar com os desafios de forma equilibrada. A autocompaixão começa com a simples pergunta: como eu trataria um amigo nessa situação? Muitas vezes, somos rápidos em oferecer apoio e compreensão aos outros, mas relutantes em fazer o mesmo por nós mesmos. No entanto, ao praticar a autocompaixão, começamos a perceber que o autocuidado emocional é essencial para o equilíbrio interno. Se permitirmos que a autocrítica destrutiva nos domine, criamos mais sofrimento. Mas ao nos tratarmos com a mesma gentileza que ofereceríamos a um ente querido, cultivamos resiliência e controle emocional. Pratique a autocompaixão em momentos de falha ou frustração. Quando algo não sair como planejado, ao invés de se culpar, respire fundo e lembre-se de que todos cometem erros. Isso não define quem você é. A prática contínua da autocompaixão ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, trazendo mais clareza e estabilidade emocional. O autodomínio começa dentro de você, e ser compassivo consigo mesmo é a chave para fortalecer essa jornada de autocontrole. Ritmo da vida. Como parar de apressar as coisas. Você já sentiu que está sempre correndo, tentando acompanhar o ritmo acelerado da vida? Muitas vezes, somos apanhados pela pressa, acreditando que precisamos fazer tudo de forma rápida para atingir nossas metas. No entanto, o budismo nos ensina que o excesso de pressa nos desconecta do presente e nos afasta de uma vida equilibrada. Quando nos apressamos, perdemos o contato com o momento presente e muitas vezes com nós mesmos. Ao tentar apressar a vida, podemos nos sobrecarregar emocionalmente
e nos distanciar do que realmente importa. O ritmo natural da vida não é apressado, mas fluido. Ao desacelerar, você cria mais espaço para a atenção plena e a reflexão. Pense em uma situação recente em que você se sentiu pressionado a correr contra o tempo. O que teria acontecido se você tivesse desacelerado, dado um passo atrás e respirado profundamente? Ao reduzir o ritmo, você se permite apreciar o presente, tomar decisões mais conscientes e evitar o estresse desnecessário. Quando corremos demais, nossa mente também fica sobrecarregada e nossas emoções ficam descontroladas. Para desacelerar, comece com pequenas práticas diárias. Faça uma pausa intencional entre uma atividade e outra, respire profundamente antes de começar algo novo e aprenda a valorizar o tempo de espera. Quando paramos de apressar as coisas, começamos a viver com mais qualidade. O controle emocional vem do equilíbrio, e o equilíbrio só pode ser encontrado quando respeitamos o ritmo natural da vida, sem tentar forçá-la a acontecer mais rápido do que deve. O valor da simplicidade. Simplifique suas emoções e pensamentos. Você já se sentiu sobrecarregado por pensamentos complicados e emoções confusas? No budismo, a simplicidade é uma virtude. Aprender a simplificar não apenas nossas ações, mas também nossos pensamentos e emoções, pode ser transformador. Muitas vezes, somos nós mesmos que complicamos demais as situações, adicionando camadas de expectativas e preocupações desnecessárias. Ao simplificar, você pode começar a ver as coisas de maneira mais clara e lidar com as emoções de forma mais eficaz. A simplicidade nos ajuda a cortar o excesso e focar no que realmente importa. Pense na última vez em que uma situação te deixou emocionalmente confuso. Quantas dessas emoções vieram de expectativas irreais ou suposições complexas? O budismo nos ensina que, ao descomplicar nossos pensamentos, encontramos uma paz que estava oculta por trás do caos mental. Isso não significa ignorar seus sentimentos ou ser superficial, mas sim entender que muitas vezes nos sobrecarregamos com pensamentos desnecessários. Ao trazer simplicidade para suas reflexões, você começa a enxergar as coisas com mais objetividade. Pratique a simplicidade emocional, observando seus sentimentos e pensamentos com curiosidade e sem julgamento. Pergunte a si mesmo: estou complicando demais essa situação? Muitas vezes, a resposta será sim. Reduza a carga emocional ao identificar o que realmente está acontecendo, sem adicionar drama ou suposições. Isso cria um espaço mental mais leve e pacífico, ajudando você a ter mais controle sobre suas emoções e reações. A simplicidade traz clareza, e com clareza vem o equilíbrio emocional. Conto Zen, a lâmpada e o vento. Em um mosteiro nas montanhas, um jovem monge buscava incessantemente o controle emocional. Apesar de meditar horas por dia, ele se via constantemente agitado pelas dificuldades e provocações da vida. Sempre que algo não saía conforme o esperado, sua mente se enchia de raiva, frustração e ansiedade. Cansado de suas próprias reações, ele foi até o mestre, pedindo orientação. O mestre ouviu pacientemente o monge expressar sua angústia e, depois de um breve silêncio, o levou até uma pequena sala iluminada por uma única lâmpada de óleo. O vento das montanhas soprava forte lá fora, fazendo com que as janelas da sala tremessem. O mestre acendeu a lâmpada e colocou-a sobre uma mesa diante do jovem monge. "Observe esta chama", disse o mestre calmamente. "Ela é delicada, e o vento lá fora é forte. Ainda assim, a chama permanece acesa, porque está protegida pela lamparina. Se a lâmpada estivesse exposta ao vento, o que aconteceria com ela?" "Ela seria apagada", respondeu o jovem monge. O mestre assentiu e continuou. "Assim também são as emoções e a mente. O vento representa os desafios, as críticas e as situações difíceis da vida, que tentam constantemente apagar a chama da paz interior. No entanto, se você construir uma proteção interna, como esta lamparina, sua paz interior pode continuar brilhando, mesmo em meio às tempestades externas." O jovem monge refletiu por um momento e perguntou:
Como posso construir essa lamparina interna, mestre? Como posso proteger minha mente e minhas emoções? O mestre sorriu com sabedoria e respondeu: a lamparina interna é construída através da prática da atenção plena e da compreensão. Quando você se torna consciente de suas emoções, sem ser levado por elas, começa a criar essa proteção. A meditação é uma parte importante, mas é preciso mais do que isso. É preciso aceitar que os ventos soprarão, mas sua reação depende de como você protege sua chama. Se você não criar essa proteção, suas emoções se apagarão com o menor sopro de vento. Com o tempo, o jovem monge aprendeu que não podia evitar os desafios da vida, mas que poderia mudar a forma como lidava com eles. Ao fortalecer sua atenção plena e cultivar a aceitação, sua paz interior permaneceu inabalável, mesmo quando os ventos da vida sopram mais forte. A raiz do sofrimento. Como identificar e lidar com ele? Você já se perguntou por que às vezes parece que o sofrimento nunca termina? No budismo, acreditamos que a causa do sofrimento é o apego, seja ao desejo de que as coisas sejam diferentes ou ao medo de perder o que temos. Identificar a raiz do sofrimento é o primeiro passo para libertar-se dele. Muitas vezes, estamos tão envolvidos em nossas emoções que não percebemos que a dor que sentimos é causada por um apego profundo a expectativas ou a necessidade de controle. Ao examinar essa raiz, podemos começar a lidar com o sofrimento de maneira mais eficaz. A próxima vez que se sentir emocionalmente abalado, faça uma pausa e pergunte-se: de onde vem essa dor? Estou me apegando a algo? Muitas vezes, a resposta estará relacionada ao desejo de que as coisas sejam de um certo jeito. Mas o budismo ensina que tudo é impermanente, e a resistência a essa verdade cria sofrimento. Quando aprendemos a aceitar a transitoriedade das situações e pessoas, começamos a reduzir o impacto emocional das mudanças inevitáveis. Ao lidar com a raiz do sofrimento, você ganha uma nova perspectiva sobre suas emoções e reações. Lidar com o sofrimento não significa fugir dele, mas sim enfrentá-lo de forma consciente e compassiva. Identifique os apegos que estão causando dor e comece a trabalhar na liberação desses sentimentos. Isso não é fácil, mas com prática, você pode aprender a abraçar a vida como ela é, sem se agarrar ao que está fora do seu controle. A raiz do sofrimento está no apego, e ao soltar esse apego, você se liberta emocionalmente, encontrando mais paz e equilíbrio no caminho. A prática da gratidão. Transforme sua perspectiva emocional. Você já experimentou praticar a gratidão diariamente? No budismo, a gratidão é uma prática poderosa para transformar nossa perspectiva emocional. Muitas vezes, nos concentramos no que está faltando em nossas vidas, no que ainda precisamos alcançar ou no que não deu certo. Isso cria uma sensação de escassez emocional, o que aumenta nossa frustração e ansiedade. A prática da gratidão, por outro lado, nos ajuda a focar no que já temos, reconhecendo as pequenas e grandes bênçãos que frequentemente passam despercebidas. Quando você se sente frustrado ou insatisfeito, pare por um momento e faça uma lista mental de 3 coisas pelas quais você é grato. Elas podem ser simples: o sol brilhando, um amigo que te apoiou ou até mesmo uma refeição gostosa. Ao redirecionar seu foco para essas coisas, você muda seu estado mental de escassez para abundância. A gratidão nos ensina que, mesmo em meio a desafios, sempre há algo de positivo acontecendo. Esse hábito altera a maneira como percebemos nossas circunstâncias e reduz a reatividade emocional. Com o tempo, praticar a gratidão diariamente transforma sua maneira de viver. Você começa a notar mais as coisas boas ao seu redor e a reagir com menos intensidade aos problemas. A gratidão é uma prática que nutre emoções positivas e diminui o impacto das emoções negativas. Quando você valoriza o que tem, em vez de focar no que falta, suas emoções se estabilizam e você passa a experimentar mais momentos de contentamento e paz interior. Gratidão é uma chave poderosa para o equilíbrio emocional. Viver no presente. A chave para a paz interior. Você já percebeu como sua mente frequentemente se perde no passado ou no futuro? No budismo, aprender a viver no presente é considerado essencial para alcançar a paz interior. Quando nos preocupamos demais com o futuro, geramos ansiedade,
Quando ficamos presos ao passado, experimentamos arrependimento e tristeza. Mas o presente, o agora, é onde a vida realmente acontece. É onde temos controle sobre nossas ações e escolhas. Viver no presente nos permite lidar melhor com nossas emoções e nos liberta dos pesos emocionais que carregamos de outras épocas. Praticar a presença é mais simples do que parece. Comece prestando atenção nas pequenas coisas, sua respiração, o som ao seu redor, as sensações do seu corpo. Quanto mais você se concentra no agora, mais sua mente se acalma. O presente é o único momento em que você pode realmente agir e, ao focar nele, você reduz a influência das preocupações e emoções negativas ligadas ao futuro e ao passado. Viver no presente também melhora a forma como você se relaciona com os outros, pois permite uma conexão mais verdadeira e atenta. A cada dia, pratique trazer sua mente de volta ao presente sempre que perceber que ela está vagando. Isso não significa que você deve ignorar o passado ou o futuro, mas que deve aprender a dar a eles a atenção adequada sem permitir que dominem seu estado emocional. Viver no presente é uma prática contínua que, com o tempo, transforma sua vida. Ela traz paz, clareza e um senso profundo de equilíbrio emocional. Ao focar no agora, você se liberta das preocupações e vive com mais serenidade. O equilíbrio entre razão e emoção. Você já passou por uma situação em que suas emoções tomaram conta e obscureceram sua capacidade de pensar com clareza? No budismo, o equilíbrio entre razão e emoção é visto como um caminho para o controle emocional. Muitas vezes, deixamos que nossas emoções nos dominem, levando-nos a agir de maneiras que, mais tarde, lamentamos. Por outro lado, confiar apenas na razão pode nos desconectar de nossos sentimentos, fazendo com que nossas decisões pareçam frias ou desumanas. O segredo está em encontrar um ponto de equilíbrio, onde tanto a razão quanto a emoção possam coexistir e nos guiar de forma mais sábia. Quando você sentir que uma emoção forte está tomando conta, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: estou agindo de acordo com a emoção ou com a razão? Isso não significa que você deve ignorar suas emoções, mas sim reconhecer que, ao integrar ambas, suas decisões serão mais equilibradas. Da mesma forma, se você estiver apenas racionalizando uma situação sem levar em conta seus sentimentos, pare e pergunte: como estou me sentindo realmente sobre isso? Ao fazer isso, você cria um espaço de consciência onde as emoções e a razão podem trabalhar juntas de maneira harmoniosa. Com prática, você pode aprender a equilibrar suas emoções e pensamentos de forma eficaz. Esse equilíbrio é fundamental para tomar decisões mais conscientes e menos impulsivas. Quando razão e emoção se complementam, você se torna mais capaz de responder às situações com clareza, compreensão e calma. O autodomínio não é a supressão de emoções, mas a integração equilibrada delas com o pensamento racional. Isso traz mais estabilidade e controle emocional em sua vida diária. A respiração, como ferramenta de controle emocional. Você já parou para observar sua respiração? Muitas vezes, quando estamos ansiosos, com raiva ou estressados, nossa respiração se torna curta e superficial, refletindo o estado de agitação interna. No budismo, a respiração é vista como uma ferramenta poderosa para regular as emoções. A prática da respiração consciente nos ensina que, ao controlar a respiração, podemos acalmar a mente e o corpo, criando um espaço para responder em vez de reagir impulsivamente. A próxima vez que você se sentir sobrecarregado por emoções, pare por um momento e preste atenção à sua respiração. Um exercício simples, mas eficaz, é respirar profundamente, contando até 4 ao inspirar, segurar a respiração por 2 segundos e expirar lentamente contando até 6. Ao fazer isso, você ativa o sistema nervoso parasimpático, que ajuda a relaxar o corpo e diminuir a sensação de estresse. Esse método não só te reconecta ao presente, mas também reduz a intensidade das emoções, permitindo que você lide com elas de maneira mais equilibrada. A respiração é uma ferramenta sempre disponível, e ao usá-la conscientemente, você ganha mais controle sobre suas reações emocionais. Com o tempo, a prática da respiração consciente se torna um reflexo natural. Quanto mais você praticar,
mais perceberá como sua mente e corpo respondem positivamente. A respiração não só traz clareza mental, como também cria uma sensação de calma em momentos de turbulência emocional. O controle emocional começa com o controle da respiração, e ao dominar essa prática, você se sentirá mais centrado, capaz de lidar com desafios emocionais e viver com mais serenidade no dia a dia. Controlar suas emoções é uma jornada de autoconhecimento e prática constante. Ao aplicar esses ensinamentos, como o desapego, a aceitação e o poder da respiração, você pode transformar suas reações e viver com mais serenidade e equilíbrio. Lembre-se de que o caminho para o controle emocional é diário, mas os resultados valem a pena. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre como melhorar seu bem-estar emocional, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário abaixo. Vamos continuar essa jornada juntos. Namastê!